Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do 7º ano. Estamos prontos, o nosso super-herói está pronto para combater as vossas dificuldades e vamos passar a mais um êxito de bilheteira, que se chama Mais Energia para mim, Menos Energia para ti. O calor é assim. Este nosso filme fala de quê? Fala de energia. E vamos novamente na abordagem das questões tratar este tema. Primeira questão, o que é um sistema? Quando falamos de energia no 7º ano, precisamos de eleger a parte, o corpo, a área, a substância que nos interessa estudar. E essa é a definição de sistema. O que é a energia interna? Temos aqui o alerta ao nosso super-herói de que partículas. Este é o segredo. Novamente, as nossas partículas, as nossas queridas amigas, possibilitam-nos a compreensão do que é energia interna. Percebem? Interna, dentro da matéria, dentro das substâncias. O que é que lá há? Partículas. E o que é que as partículas possuem? Possuem movimento, possuem ligações e então a nossa energia interna para o 7º ano vai ser a soma de todas as energias das partículas. Aquelas que vocês já conhecem será a energia associada às ligações entre as partículas e associada ao movimento das partículas. Questão número 3. E a temperatura? O que é a temperatura? A temperatura é uma medida da agitação do movimento das partículas. A sua unidade é o Kelvin, que não é a mais conhecida, pois a mais conhecida entre nós é o grau Celsius. Kelvin é uma unidade de temperatura muito científica, não tanto para o 7º ano, lá mais para a frente, 11º, será então a unidade utilizada para tratar da temperatura. Reforço, temperatura, uma medida da agitação, movimento das partículas. Portanto, estas duas figuras vão me ajudar a interpretar esta minha afirmação. Na figura da esquerda, eu tenho então partículas menos agitadas a colidirem ali com o termómetro, com as paredes do termómetro, que também vão ficar com uma agitação menor. Na figura da direita, eu tenho partículas muito mais agitadas e estou a ver ali as paredes do termómetro também com partículas muito mais agitadas. Então, fazendo a análise da figura da esquerda, menor movimento, menor energia, menor temperatura. E figura da direita, maior movimento, maior energia, maior temperatura. Trabalho prático. Vamos recordar o nosso trabalho prático, onde o objetivo era comparar as temperaturas de duas amostras diferentes de uma mesma substância. Tínhamos então duas quantidades, duas amostras diferentes, duas quantidades diferentes. Por exemplo, no nosso caso foi de água. Na figura da esquerda temos uma maior quantidade, na figura da direita uma menor quantidade. Ora bem, olhando para a interpretação das partículas, é óbvio que na figura da esquerda temos um maior número de partículas e na figura da direita temos um menor número de partículas. E nós aquecemos estas duas amostras exatamente ao mesmo tempo na mesma placa. Esta era a nossa situação inicial. Análise inicial, diferentes massas, sim, diferentes quantidades. Nós até conseguimos ver uma coisa que não vimos no laboratório, diferente número de partículas. Havia um movimento igual, que também nós não conseguíamos ver, mas detectámos porque ambas as amostras tinham igual temperatura. Depois, fornecemos energia, igual quantidade, porque colocámos os nossos dois gobelés sobre a mesma placa a aquecer durante o mesmo tempo e procedemos à análise final. Medimos novamente a temperatura e reparamos que no gobelé com menor massa, menor quantidade de partículas, certamente haveria maior movimento dessas partículas porque a temperatura era superior. O nosso super-herói diz que menos partículas, mais energia. Sim, temos a nossa conclusão. Se fornecermos igual quantidade de energia, a amostra que tiver menor massa terá um maior aumento de temperatura, pois cada partícula irá receber mais energia. Sobre o mesmo trabalho prático, poderemos fazer as questões de, por exemplo, neste trabalho prático, qual é o sistema em estudo? E o sistema em estudo era a nossa água. Na figura da esquerda tínhamos maior quantidade de água e na figura da direita menor quantidade. Este é o nosso sistema. Qual é a fonte e qual é o receptor? Esta também é fácil. A fonte seria certamente a placa de aquecimento e o receptor
a nossa água. Na figura da direita, a mesma coisa. A fonte é a placa de aquecimento e a água o receptor. Qual foi o sentido da transferência de energia? A transferência de energia ocorreu da placa, o corpo aqui representado pelo corpo a maior temperatura, para a água, que é o nosso sistema em estudo, que será o corpo a menor temperatura. Qual o sentido da transferência de energia do corpo a maior temperatura para o corpo a menor temperatura? O super-herói faz-te um apelo. Por favor, diz-me que percebeste. Não me parece difícil, mas se tiverem dúvidas, já sabem. É só dizer. Passando a outro trabalho prático, tínhamos um objetivo diferente, que era de comparar as temperaturas de duas amostras iguais quantidades, de duas substâncias diferentes. Temos aqui então iguais quantidades, na figura da esquerda umas bolinhas vermelhas, umas partículazinhas vermelhas, na figura da direita umas partículazinhas verdes. Esta era a nossa situação inicial. A análise inicial dizia-nos que eram substâncias diferentes, igual quantidade, igual massa, igual movimento, porque medimos com o termómetro e deu em ambas as amostras a mesma temperatura. Depois fornecemos energia, durante 3 minutos fornecemos igual quantidade de energia e o que é que nós verificamos? Que as substâncias que eram diferentes, que até estavam na mesma quantidade, apresentavam temperaturas diferentes, porque certamente as suas partículas apresentavam um movimento diferente. O super-herói não sabe o que há de concluir e avança a hipótese. Será que diferentes partículas têm diferente movimento? Vamos à nossa conclusão. Se fornecermos a mesma quantidade de energia a substâncias diferentes, obtemos diferente temperatura. Porquê? Provavelmente porque o movimento das partículas dependerá da substância. Ou seja, as nossas partículazinhas vermelhas são de uma substância diferente, poderão ter ligações, tamanho, massa diferente e, portanto, terão um movimento diferente das nossas partículazinhas verdes, mesmo sabendo que se lhe forneceu a mesma quantidade de energia. Substâncias diferentes vão ter um comportamento diferente, vão ter um movimento diferente e vamos ler nos dois gobelés temperaturas diferentes. Ainda no trabalho prático, tivemos o objetivo de explicar a sensação de quente e frio. Temos aqui um rapazinho que está a mergulhar a mão esquerda e a mão direita dentro de duas tinas com água. Nesta tina aqui da esquerda sente quente, na tina da direita sente frio. Porquê? Porque na tina em que sente quente ele atua como receptor e na tina que sente frio ele atua como fonte. Estamos claramente a falar de transferências de energia entre a água e a mão do nosso querido rapazinho. Quando ele colocou as mãos na tina do meio, que tinha água simplesmente à temperatura ambiente, na mão que tinha atuado como receptor e estava mergulhada na água quente, ele vai sentir frio, porque essa mão quente irá funcionar como fonte para a água a temperatura ambiente, enquanto que na mão que esteve mergulhada na água com gelo, ele irá sentir quente, porque agora essa mão funcionará como um receptor, essa mão fria funcionará como um receptor da energia de uma água à temperatura ambiente. Conclusão, RQ e FF, o que é que o super-herói quer dizer com isto? Quando tu és o receptor, sentes quente, e quando tu és a fonte, sentes frio. Qual é o sentido da transferência de energia? E voltamos à mesma conclusão, do corpo a maior temperatura para o corpo a menor temperatura. Continuando na senda das questões, qual o significado de calor? Calor é o nome que tem a transferência de energia entre dois corpos a temperatura. Não é uma sensação, é o nome que nós vamos dar a uma transferência de energia entre dois corpos a temperaturas diferentes. É uma transferência espontânea e tem que existir contacto entre os corpos. Ora bem, há pouco a mão
entrou em contacto com a água, houve transferências de energia por calor. Radiação. E a radiação? A radiação também é uma transferência de energia, mas haverá um corpo que emite radiação e um corpo que a recebe. Obviamente não necessita de contacto. Radiação solar, nós não precisamos tocar no Sol para que haja uma transferência de energia sobre esta forma de radiação. Questão número 6. Quando termina a transferência de energia? Tem lógica, porque se na experiência anterior vocês permanecessem com as duas mãos mergulhadas na tina do meio, a páginas tantas iria acabar a sensação de quente e frio, deixavam ou obteriam uma sensação igual nas duas mãos. Porquê? Porque quando os dois corpos se encontram à mesma temperatura, tu deixas de sentir quente ou frio, existe uma situação de equilíbrio térmico. O nosso super-herói, temos que dizer que transferência de energia só até ao equilíbrio térmico. Questão número 7. O que é condução térmica? Não é conduzir um automóvel com um gorro. Condução térmica, tanto texto, é um mecanismo da transferência de energia por calor. Ou seja, temos a transferência de energia por calor, temos o contacto, temos a transferência de energia do corpo a maior temperatura para o corpo a menor temperatura. No caso dos sólidos, temos um mecanismo diferente do que nos líquidos e nos gases. No caso dos sólidos, esta transferência de energia por calor acontece entre partículas por colisão, vibração das partículas com maior energia a colidirem com as partículas de menor energia. Mas elas vibram em redor de uma posição praticamente fixa. Estamos a falar do estado sólido. Por isso, podemos dizer que não há deslocamento de partículas. Ora bem, então, se este processo se chama condução térmica, a condutividade térmica seria uma propriedade que nos diz se o material é bom ou mau condutor. Os metais são bons condutores. Porquê? Porque, pela sua constituição, conseguem ter uma maior velocidade de transferência de energia. E então, quando eu toco num objeto metálico, sinto frio, mesmo que ele esteja à mesma temperatura do que a mesa de madeira onde eu toco e não tenho a mesma sensação. O metal é melhor condutor do que a madeira, simplesmente porque a sua constituição permite uma maior velocidade de transferência de energia. Vamos dizer ao nosso super-herói que condução é vibração, para salientarmos, para destacarmos que a condução térmica é um mecanismo de transferência de energia por calor para os sólidos. Temos aqui a nossa imagem que permite ilustrar todas estas palavrinhas. E uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Reparem, onde estamos a aquecer, as partículas estão a vibrar mais e depois essa vibração irá ser transmitida, segundo o sentido da seta, às partículas vizinhas. Esta é a ilustração deste processo de condução térmica. E existe outro mecanismo? Sim, existe a convecção, que é o mecanismo de transferência de energia por calor, também por calor, mas para líquidos e gases, que vai implicar agora, porque há maior liberdade, porque as partículas possuem essa liberdade, então vamos ter o deslocamento de matéria, de partículas, de zonas de maior densidade, onde a temperatura é inferior, para zonas de menor densidade, onde a temperatura é superior. Temos que alertar o nosso super-herói que o segredo está na densidade. Temos então a nossa imagem que nos mostra que junto ao fundo do tacho temos menor número de partículas e cá mais em cima temos maior número de partículas. Então, cá em cima temos uma maior densidade e lá em baixo temos uma menor densidade. Ora, o que é que acontece? Porquê é que existe ali uma menor densidade? Porque estamos junto à fonte de aquecimento. Então, elas vão ter maior movimento e um maior movimento ali, maior espaço entre elas, menor densidade. Cá em cima não. Cá em cima o espaço entre elas vai ser mais reduzido, há uma maior densidade de partículas. Ora, acontece que, então, essas partículas, que estão a uma temperatura inferior, irão descer, enquanto que as partículas que possuem mais energia, porque estão mais próximas da fonte de aquecimento, irão subir. E este processo contínuo irá criar as chamadas correntes de convecção. E é assim que todo o líquido naquela panela, todo o ar de uma sala,
irá ser aquecido. Exercícios. Chegamos aos exercícios. Questão número 12. Como se resolvem os exercícios de conversão de unidades de energia? O super-herói tem alguma coisa a dizer, vezes 4,184 ou a dividir por 4,184. O que é que isto quererá dizer? Primeiro passo, vamos recordar a igualdade. Uma caloria é igual a 4,184 joules. Recordando que quer a caloria, quer o joule são unidades que se referem à energia, embora joule seja a unidade do sistema internacional. Segundo passo, devemos escrever o valor expresso em quilocalorias em calorias, acrescentando 3 zeros ou multiplicando por 1000, escrever o valor expresso em quilojoules, em joules, acrescentando 3 zeros ou multiplicando por 1000. Terceiro passo, no caso das quilocalorias a quererem ser convertidas em joules ou quilojoules, devemos multiplicar por 4,184. No caso de estarmos a converter quilojoules em calorias ou quilocalorias, deveremos dividir por 4,184. Quarto passo, devemos escrever o valor expresso em joules em quilojoules, recuando 3 casas ou dividindo por 1000, ou devemos escrever o nosso valor expresso em calorias em quilocalorias, recuando 3 casas a dividir por 1000. Por exemplo, devemos converter o valor de energia de 40 quilocalorias de uma sopinha para quilojoules. Primeiro passo, já sabemos que uma caloria é igual a 4,184 joules. Segundo passo, vamos então converter estas quilocalorias em calorias, multiplicando por 1000 ou acrescentando 3 zeros. Terceiro passo, vamos, porque queremos converter em joule, multiplicar as nossas calorias por 4,184. Então, 43.000 calorias são 179.912 joules. Quarto passo. Nós não queremos apresentar este resultado em joule, queremos apresentar o resultado em quilojoule. Vamos então dividir por 1000 ou recuar 3 casas e 179.912 joules são 179,912 kJ. Se quisermos converter o valor de energia de 792 kJ de uma vulgar papinha de pequeno almoço para quilocalorias, temos, sabendo que o primeiro passo é saber de que uma caloria equivale a 4,184 joules, passamos ao segundo passo, em que convertemos 792 kJ em 792.000 joules, multiplicando por 1000 ou acrescentando 3 zeros. No terceiro passo, vamos converter estes joules para calorias, dividindo por 4,184, o que dá 792 joules, são 189.292 calorias. No quarto passo, não queremos apresentar o nosso resultado em calorias, queremos apresentar o nosso resultado em quilocalorias e, portanto, dividimos por 1000 ou recuamos ali 3 casas com a vírgula e vamos obter que 189.292 calorias são ou é igual a 189,292 quilocalorias. Super-herói, o que é que tens para dizer? Fácil, claro, super fácil. E pronto, malta, este foi o vídeo sobre energia. Eu estou praticamente a esgotar a minha. Espero que vocês utilizem toda a vossa energia e que este vídeo vos ajude a eliminar toda e qualquer dúvida. Tchau!